Vingadores Ultimato, mais um filme aí do universo cinematográfico da Marvel, que continua os acontecimentos lá de Vingadores Guerra Infinita e conclui um dos maiores arcos que o cinema já presenciou. E aqui, dirigido novamente pelos irmãos Russo, os mesmos que dirigiram Guerra Infinita, Capitão América 2 e 3. O 2 é o Soldado Invernal e o terceiro é o Guerra Civil. Antes de continuar, só um aviso, esse é um vídeo de crítica, logo, é sem spoilers, né, como tá no título. Caso você prefira outro estilo de vídeo, aqui na descrição, assim que eu for publicando, vão aparecendo outros vídeos falando aí dos pormenores do filme, com spoiler e muitos detalhezinhos, né, coisas que pouca gente percebeu. De novo, aqui é uma crítica, tá? Se você não tá familiarizado com o estilo, nesse tipo de vídeo, eu me apego bastante a conceitos técnicos, roteiro, aos signos que o filme se propõe a trabalhar e, finalmente, o conceito geral em si, né? E isto posto, vamos lá ao vídeo. Em resumo, Vingadores Ultimato é um filme que tem duração de 10 anos. Ele vem acontecendo, direto ou indiretamente, desde o primeiro Homem de Ferro lá em 2009, quando essa ideia de universo compartilhado ainda nem era muito grande assim, era muito simplória, era muito pequena, né? Agora não, isso daqui é o ápice de um universo compartilhado, sem precedentes na história do cinema e mas muito próximo do que acontece ali nos quadrinhos, né? Os quadrinhos já lidam bastante com isso. Resumindo mais ainda, Vingadores Ultimato entra para um hall onde estão os maiores blockbusters de todos os tempos. Apesar da hipérbole, acredita, é isso mesmo, né? Ele tá junto com Os Seus Anéis, Star Wars e por aí vai. Isso olhando apenas para Vingadores. E, inclusive, ele referencia alguns desses filmes verbalmente, diretamente no roteiro. Afinal, naquele universo, esses filmes existem. Cara, o trabalho era difícil, né? De um lado, a necessidade de agradar ao fã de 10 anos, que se apega aí aos vários detalhes, a vários momentos específicos e que fica dentro da sua própria cabeça, dentro da nossa própria cabeça, criando as nossas histórias, né? Criando as nossas soluções. Só essa tarefa já é complicada sozinha, só que junto com ela, há também a necessidade de se colocar como um filme mesmo, como um filme em si, com situações que, por mais que sejam dependentes de outros filmes, precisam de alguma forma serem autossuficientes, pelo menos dentro daquele contexto. E as escolhas para os dois principais objetivos foram acertadas. Perceba, o filme agrada o fãzão propondo certos artifícios malacas ali narrativos, né? Ele homenageia diretamente os principais filmes do universo Marvel, não como referência, não como easter egg, não. Ele traz essa ideia de homenagem para frente da história, para frente do roteiro e a transforma no ponto de ignição de tudo que vai acontecer, ou seja, é a premissa do filme. Outro artifício é o de deixar vazios para que os fãs continuem a preencher, como a gente já costuma fazer, né? O que poderia ser ruim se a gente pensasse em filmes isolados, isso já é um método da Marvel de fazer o filme ir muito além da sala de cinema. E apesar de amarrar bem os pontos, aquilo que não precisa necessariamente ter o nó dessa amarração sendo mostrado em tela, é deixado de lado e aí, com o tempo, outros filmes da Marvel poderão mostrar ou a gente vai meio que conjecturando por mais os próximos 10 anos e o que seria um erro no cinema em geral aqui é completamente permitido, né? Isso pode aqui. E, finalmente, dá tempo e espaço para os principais personagens, não do filme, mas desses 10 anos. O protagonismo ele é completamente subdividido e vai passando para um e para outro na medida que a história vai escolhendo homenagear determinados momentos aí da história dos 10 anos da Marvel. Frases são repetidas e realocadas, momentos são rememorados e utilizados sempre aí para que uma solução aconteça, uma grande solução aconteça. E mais ainda, a ideia de tamanho, a ideia de grandeza surge no momento certo, afinal, 10 anos não são 10 dias. Não são 10 meses, e um desfecho épico é mais do que óbvio e necessário. E aí tem o outro lado, que é de se postar como um filme mesmo, sabe? Filme, cinema mesmo. E além desse lance de projeto compartilhado, né? E como filme mesmo, não vacila muito não. Apesar de alguns probleminhas pequenos, como escolha de cenário, perguntas que ficam abertas até demais, e o sempre perigoso artifício de mexer com um elemento que
muito provavelmente vai gerar furos, né, que a gente vai ver ao longo aí do tempo. Diga-se de passagem, coisa que também acontece com os maiores filmes da história que lidam com esse elemento, e ele também brinca com isso dentro da sua trama, acontece é que Vingadores Ultimato consegue sim se colocar como um filmaço ao tratar assuntos complicados de maneira super direta e fácil. Bem simples, né? De estar constantemente se explicando, sem que o velho fã se ofenda, porque as explicações são divertidas, às vezes vem até como piada, e finalmente se dá muito bem ao ser equilibrado entre drama, comédia, ação, aventura, por aí vai. Nada demais, a não ser quando realmente precisa lá no terceiro ato. Além disso tudo, é um filme que discute heroísmo em seu extremo, né? O extremo dessa palavra, o extremo dessa característica. Um elemento que está ali muito bem posto na segunda camada do roteiro. Essas pessoas, esses heróis, eles ficaram tanto tempo salvando a Terra, né? Salvando a gente, que depois de Vingadores Guerra Infinita, a ineficiência deles em derrotar Thanos os colocou em um local no qual eles não estavam sequer preparados, nem sabiam que existiam, que é o local comum, que é o local do ordinário, o local da impotência diante de uma ameaça. A palavra, aqui eu abro aspas, tá? A palavra inevitável é utilizada em um momento do filme, um momento bem específico do filme, ela carrega, para além do significado de inevitável, também um significado pior, que é o significado que superpoderosos heróis podem provar o amarguíssimo gosto da derrota. Ao destilar esse assunto e colocar o ego dos seus heróis debaixo de várias camadas de dor e sofrimento puramente humanos, Vingadores consegue ir muito além de ser parte de um projeto compartilhado, esse negócio todo, para ser um filme a ser discutido e analisado por si só, de maneira absoluta. Veja bem, o começo do filme é ensurdecedoramente silencioso. É tão calmo e dramático que seu primeiro ato é gelado, é gélido, né? Desestrutura personagens que foram trabalhados ao longo de 10 anos. A trilha se cala, as cores somem, morrem. O ritmo lentíssimo. Isso não é ruim, isso é narrativa. Isso, inclusive, resolve algo muito difícil, que era lidar aí com as grandes consequências do final de Guerra Infinita ou com as consequências de outros filmes que não são, né, a sequência aí de Vingadores, né? São os filmes mais isolados. No início, ele fere a lógica natural que a própria Marvel vendeu por muito tempo. É triste, é calado, é pouco, é simples. E isso tudo torna honesto, afinal, desaparecer metade da população é caos, é caótico o suficiente para que aqueles que ficarem não conseguirem avançar, não conseguirem ir além, não conseguirem ser o que eles eram. O plano do Thanos, que eu já chamei de plano burro na época de Vingadores Guerra Infinita, é escancarado como deficiente justamente ao vermos as consequências em seus extremos. E eu aproveito esse momento para trazer um pequeníssimo erro do filme, que é em não abrir mais a lente nesse primeiro ato, né? Algo que tornaria o filme talvez até mais apocalíptico, mais pós-apocalíptico até. Por outro lado, o tornaria um pouco mais arrastado, que poderia desagradar os desavisados, né? Os não tão fãs assim. A escolha então foi focar nos seus personagens e mostrar um apocalipse interno de cada um. Como cada um está lidando com esse apocalipse. Mas aí as ideias vão florescendo. E uma primavera do roteiro também vai acontecendo. A música vai voltando, as cores vão se saturando novamente, vão sendo saturadas novamente, o heroísmo vai voltando, os sacrifícios finalmente têm o peso dos sacrifícios dos grandes filmes, algo que o universo Marvel era muito sofrível nesse aspecto específico, e ao fim, saindo daquele apocalipse interno, daquela vontade de se auto-explodir por não ter conseguido salvar o planeta, nossos heróis ressurgem dispostos aos maiores feitos possíveis. Qualquer atitude ilógica de algum personagem, a partir daí, é facilmente aceita. E a suspensão de descrença comum a esses filmes é elevada aí a uma quinta potência. Pouco importa os conceitos complexos que o filme aborda para trazer as suas soluções, pouco importa. A dor que cada um sentiu é tão grande e verdadeira que qualquer atitude seria facilmente aceita pelo espectador. E finalmente, alguns pontos a serem elencados. O primeiro ato do filme, mais longo que o normal, traz o melhor momento artístico da fotografia. Ela nunca preenche o quadro todo e deixa sempre aí a sensação de vazio latente, afinal, metade da população se foi. O filme referencia com a fotografia isso muito bem. A trilha sonora também é incompleta, representando aqueles que também se foram, né? E os diálogos são rápidos e a montagem tenta entregar aí uma sensação de
panorama, né, de generalizar tudo que está acontecendo. A falha fica talvez na pobre e muitas vezes sem sentido escolha de cenários. Não gosto dos cenários propostos pelo filme. Chama também a atenção negativamente o constante teletransporte de alguns personagens, mas, como eu disse, tudo isso é envelopado com os acertos que um dos maiores blockbusters de todos os tempos apresenta. Nada que consiga de fato atrapalhar o todo. É um filmaço e um belíssimo desfecho da principal fase de um universo cujo projeto, repito, é sem precedentes na história do cinema, principalmente do cinema de blockbuster. E é isso, cara. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo, faz perguntas, sugestões de vídeos aí, porque eu vou gravar muitas coisas sobre Vingadores. Deixa aqui também tudo que você está pensando a respeito do filme. Se gostou desse vídeo, já sabe, joinha. Se não, cara, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau. E valeu esperar, cara. Valeu muito esperar.